Diz no capítulo 4 do livro de Romano, o capítulo 1 diz assim: Que, pois, diremos que alcançar Abraão, nosso pai, segundo a carne? Não. Abraão, nosso pai, ele foi salvo não pelas obras da lei. Quando Deus chamou Abraão, Deus não já entregou para ele o mandamento da lei, mas pela fé. Ele creu em Deus. Deus chamou ele creu em Deus, e ele saiu do meio do seu povo, foi morar onde Deus tinha mandado, tudo pela fé. Não era obra da lei. O nosso pai Adão, ele seguiu Deus pela fé. Como hoje nós seguimos nosso Deus pela fé. Como nosso pai Abraão seguiu naqueles tempos, nos tempos antigos. Diz o 2: Porque se Abraão foi justificado por obra, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Naquele tempo, muitas pessoas, eles se exaltavam, não diante de Deus pela fé, mas pela lei. Os que seguiam a lei. E que diz aqui Abraão, que ele seguiu a Deus pela fé, que se ele seguisse a Deus pela lei, ele tinha de que se gloriar pelas obras da lei. Mas ele não fez isso, porque ele seguia a Deus, não era pela lei, mas pela fé, que ele teve em Deus nos tempos antigos. Louvado é o Senhor. Diz o 3: Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ok. Não diz aqui a palavra que Abraão seguiu Deus pela lei, mas diz que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Ora, ao que ele trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. A pessoa que faz hoje algum trabalho, o que recebe não é como favor, mas como dívida. Aquilo que você faz para Deus, Deus não retribui para você com o favor, mas como dívida, que você trabalhou para Deus, você seguiu Deus, você vai receber a sua recompensa. É assim que é a palavra de Deus. Diz o 5: Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalha, louvado seja Deus, crê naquele que justifica. Aquele que não segue Deus, crê naquele que justifica como justiça. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. E diz o 6: E é assim também que Davi declara: Ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Falou o rei Davi, bem-aventurado aquele homem que Deus atribui a justiça, independentemente diante de obra. Bem-aventurado aquele homem que Deus atribui a justiça, louvado seja Deus, não dependendo das obras, louvado seja Deus. E diz o 7: Bem-aventurado aquele, louvado seja Deus, bem-aventurado cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Diz o rei Davi: Bem-aventurado aquele homem, louvado seja Deus, que cujo pecado foi perdoado e são cobertos. Bem-aventurado o homem, seus pecados foram perdoados e foram cobertos. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Bem-aventurado o homem que tem seus pecados perdoados e cobertos, e bem-aventurado o homem que Deus não acha pecado naquele homem. Pode ser homem, pode ser a mulher. Bem-aventurado o homem que tem seus pecados perdoados e cobertos, e bem-aventurado o homem que Deus não acha pecado nele, e a mulher também, que Deus não acha pecado nela. Deus abençoe. Amém.